bem com vocês? Hoje nós vamos falar, na nossa disciplina de Geografia, nós vamos falar sobre um assunto bem legal. Nós vamos falar sobre os meios de transportes. Olha só, todos nós temos um meio de transporte, andamos, né, nos movimentamos e precisamos desses meios de transporte. Nós vamos conhecer alguns deles, os 3 tipos de transporte mais utilizados aqui para nós. Então vamos lá, os meios de transporte servem para transportar pessoas e cargas de um lugar para outro. Os meios de transportes, eles podem ser terrestres, aéreos ou aquáticos. Os transportes terrestres são aqueles que se movimentam pela terra. O automóvel, o ônibus, o caminhão, o metrô, o trem, a motocicleta, a bicicleta e a carroça também. Esses são os meios de transporte terrestres, que andam pela terra. Então, é fácil de memorizar e aprender. Já não quer só que vocês memorizem, que vocês aprendam. Quando você for sair de casa com seus pais, que você for sair de carro, você vai sair de um transporte terrestre, porque ele anda pela terra, certo? Vamos conhecer um pouco mais sobre os transportes. Então, antes de falar sobre os outros 2 tipos de transporte, eu quero que vocês compreendam umas coisas. Uma coisa, nem sempre houve a facilidade de transporte que nós temos hoje, como a bicicleta, como a carroça, como o carro, o avião, navio, trem. Não, era mais difícil. Olha só, que eu já vou explicar aqui para vocês. Ó, durante milhares de anos, o homem não conheceu outro meio de transporte e locomoção a não ser as próprias pernas. Passou muitos anos, tia. Como que eles iam de um lugar longe para outro? Caminhando, acredita? Depois, o homem levava uma vida nômade, se deslocava de um lugar para o outro em busca de alimentos, levando seus pertences sobre os seus ombros. Quando eles mudavam de um lugar para o outro, eles levavam nas costas, ou seja, nos ombros. Eles demoravam dias, até meses, para chegar no destino, dependendo da localidade, ou seja, da distância. Quando eles não encontravam alimento suficiente em uma região, eles iam para outra. E como que eles iam? A pés, porque não existia um meio de transporte. Então, vocês já nasceram, nós nascemos nessa época que já existiam os meios de transporte, mas só que antigamente não existia. E alguns dos avós de vocês, por exemplo, nasceram quando existia o transporte, mas pouco, não era qualquer pessoa que podia andar de carro, podia andar de bicicleta. Então, o que acontecia? O homem percebeu que poderia percorrer grandes distâncias e a pé. Passou a domesticar os animais para utilizá-lo como transportes. Ele percebeu que não dava para andar muito do jeito que eles andavam. Eles começaram a domesticar os animais. Tia, o que é domesticar os animais? Amansar, gente. Tem criança, nessa nossa turma do primeiro ano, não vou nem citar nomes, mas tem muita criança que gosta demais de cavalo. Então, cavalo é um meio de transporte. Ah, eu vou para a fazenda, eu vou de cavalo. Então, você vai utilizando o meio de transporte, o cavalo, né? Tem criança que vem para a escola, né, de cavalo. Isso é um meio de transporte. Somente no interior, que as crianças vão para a escola, elas vão no seu próprio animal. Então, como eu estava falando para vocês, os transportes são os 3 tipos de transportes, né? A gente aprendeu que antes desses transportes, as pessoas andavam muito a pé, depois começaram a domesticar os cavalos, então os cavalos continuam, os animais, né, continuam sendo meio de transporte. E nós vamos aqui conhecer alguns. O terrestre, a gente já conhece, já falei no início, que são aqueles que se locomovem na terra, aquáticos que se locomovem, ou seja, andam pela água, e os aéreos que andam no ar. Então, vamos começar aqui. Quais são os aéreos, então, que andam no ar? Seria a bicicleta? Menina, não. Então, vai ser o helicóptero e o avião. Esses são os meios de transporte aéreos que a tia colocar na prova para vocês fazerem essa ligaçãozinha aí. E o aquático, a gente acabou de aprender, que são aqueles que se locomovem na água, né? Que é o navio e a canoa. Tem mais, tá bom? A tia colocou só esses exemplos aqui, mas existem mais. E o terrestre,
que é o que a gente aprendeu primeirinho, que é o que se locomove na terra. Nós temos aqui o carro e nós temos a bicicleta, certo? Então, só para fechar nossa aula, vocês já compreenderam os 3 tipos de transporte: aquático, aéreo e terrestre. Aquático se locomove na água, terrestre na terra e aéreo no ar. Então, a gente já vai associar a primeira letra, pessoal, ó, aéreo no ar, aquático na água, terrestre na terra. Não tem dúvida. Quando tiver lá, assim, quais são os meios de transporte que andam na terra? Aí vocês sabem, né? Vocês não vão dizer, tia, um navio. Todo mundo sabe que o navio se locomove na água, tá? Então, eu tô confiando em vocês, que vocês compreenderam. Agora, a tia colocou, lembra que eu falei dos animais domesticados? Então, eu trouxe alguns exemplos de animais que servem ainda hoje como transporte. Então, nós temos aqui os carros de bois, né? Utilizado bastante nas fazendas para carregar até mesmo alimento de um canto ou outro da fazenda, tipo os grãos, as pessoas produzem lá na parte que produz, que eles plantam lá, eles retiram para colocar mais para cima, para outro lugar. Eles usam os carros de bois, né, para carregar água. E tem os camelos, né, que não são utilizados aqui no Brasil, porque nós não temos, mas em outros países eles usam, em outro país aí utilizam os camelos, né, para carregar cargas pesadas. Eles são animais resistentes. E nós temos aqui os burros, né, que também as pessoas muito no interior utilizam. Aqui na nossa cidade também tem os carroceiros, aquelas pessoas que eles fazem fretes com esse meio de transporte dele, porque eles não utilizam gasolina, né, porque é o meio de transporte vivo, que são os animais. Eles colocam essa carrocinha aqui atrás, né, e utiliza. Só não pode maltratar, pessoal, esses animaizinhos aqui, mas trabalhar com ele durante o dia, deixar um momento para ele se alimentar e tomar a sua água. E temos aqui o cavalo também, né, que é um animal. Aqui ele já está carregando uma carroça mais moderna, chamada de charrete, né, mais moderna, muitas pessoas andam também. E temos aqui um outro animal, o cavalo, né, que serve como também fonte de transporte e meio de transporte para as pessoas utilizarem, né, gente que utiliza bastante esse meio de transporte, tá? Ele sela o animal, coloca aqui a sua selinha e vai andar. Mas qualquer pessoa pode andar, tem que saber, né? Tem que saber controlar direitinho, não pode ter medo do bicho, não pode bater com os pés nele, porque ele se espanta e ele pode lhe derrubar. Então, é isso aqui que a tia queria passar para vocês hoje, que os animais também são meio de transporte e que antigamente se utilizava mesmo, eram os pezinhos para ir para longas distâncias. Depois eles começaram a domesticar os animais, em seguida foi vindo a tecnologia e foi providenciando aí os outros meios de transporte que vocês conhecem bastante aí, tá bom? Então, quero que vocês respondam a sua atividade com bastante atenção. Vai ter lá quais são os meios de transporte que você mais utiliza com sua família. Vai ter muita pergunta pessoal sobre os meios de transportes e vocês vão responder com bastante atenção e com bastante dedicação, tá bom? Aguardo vocês na nossa próxima aula. Beijo!